que eu ia te falar, realmente, mais na questão dos maus tratos, é a questão do equilíbrio entre as duas coisas, né? Porque tem muita gente que tem um lado, lógico, a gente conhece, conhece, a gente convive no dia a dia, a gente vê que tem muita gente realmente exagera, pega pesado e maltrata de verdade. Agora, tem um outro lado também do pessoal que acha que quer humanizar o cavalo, ou então que acha que não pode montar, que não pode, não pode sequer subir em cima do cavalo, não entende que o cavalo é condicionado para isso, porque a gente estuda o aspecto psicológico dele e tudo mais. Então, assim, eu queria saber sua opinião sobre isso, se você já... fazer duas perguntas em uma. Primeiro, a sua opinião sobre isso, né? O que você pensa, tanto de quem maltrata, quanto de quem humaniza, e exagera nisso, nesse radicalismo, tipo, não pode usar embocadura, não pode, enfim... Essa é a primeira pergunta. E a segunda, também, você não precisa falar quem, não precisa falar onde, não precisa falar quanto, se você já flagrou algum caso de maltrato, o que você fez, então pode responder como for mais fácil para você. Eu sou muito... Pode ser meio irônico o que eu vou falar. Apesar de eu montar, hoje mesmo eu estava vendo de comprar uma espora de trevo, que eu achei ela um pouco mais tranquila, né? E eu fico pensando assim, tá, eu vou usar espora, eu preciso. Gosto, não gosto? Sei usar? Sei usar. Então, a gente vê muita gente que monta errado, que é onde entra a equitação, que você falou, de ficar quicando em cima da coluna, do rim do cavalo. Eu acho que, se a gente parar pra pensar, tanto que eu tenho um estudo para ler, porque eu tô com tanta coisa para ler, e eu sou uma pessoa assim, eu preciso me concentrar, porque eu tenho tanta coisa aqui trabalhando, às vezes eu paro para ler um negócio, eu esqueci 5 minutos depois. Então eu tenho até raiva de estudar por causa disso. Mas meu amigo mandou até um link, tá em inglês, eu preciso traduzir, falando por que a gente monta cavalo, mas não monta zebra. Qual que é a diferença? Porque que a natureza permite que a gente trabalhe, monte um cavalo que anda sobre 4 patas, mas não uma zebra. E sendo que eles são bem parecidos, né? Se você olhar assim anatomicamente. São da mesma família, né? A mesma família. Eu fiquei de ler isso, então vou ficar te devendo sobre termos muito mais específicos de por que a gente monta cavalo. Eu vou falar pelo o que eu acho. Se você parar pensar na anatomia do cavalo, em todos os acessórios que ele usa, tudo se encaixa. E o engraçado é que hoje mesmo eu estava vendo o pessoal treinar, eu estava olhando a cabeçada do cavalo, eu viajo nisso, né? O freio, e eu ficava olhando e falava assim, cara, que incrível, aqui existe uma parte que não tem dente no cavalo, e é onde vai a embocadura. Eu ia falar isso pra você, a barra, né, que fala, acho que é isso, que não tem dente, né? Esqueci o nome também. Eu acho que é barra, mas e aí você olha toda a cabeça, e aí você olha toda a coluna, só que aí você para pra pensar que para aquilo se sustentar, o cavalo precisa estar muito bem trabalhado, uma musculatura muito boa, com exercícios corretos para não sentir dor, e o cavaleiro tem que saber o que ele faz e por que ele faz. Porque aí você entra numa sincronia, sabe? E se você parar para pensar na dinâmica psicológica do cavalo, como que você consegue domar o cavalo e fazer ele ser teu amigo, sabe? Sim. Então eu acho que a natureza é perfeita e sim, os cavalos foram feitos para trabalhar com a gente, eles foram fundamentais numa construção da história. Então eu sou muito a favor, contanto que você saiba montar, você saiba como corrigir, você saiba o que fazer, não é agredir,